A conversa de hoje é sobre compromisso, sobre retorno aos cooperantes e soluções financeiras pensadas para quem faz a Coprel acontecer, que são os nossos cooperantes. Por isso, a gente convidou hoje para mais uma edição do nosso Coprelcast o nosso gerente executivo de administração, Edson Pedrotti. Seja bem-vindo, Edson. Olá, Raquel. É um prazer estar aqui, participar do nosso Coprelcast e trazer informações importantes sobre a nossa cooperativa. Que hoje na nossa conversa a gente quer entender um pouco contigo como é que a Coprel distribui as suas sobras, quais são os programas de financiamento disponíveis e também quais são os fundos que estão ao alcance de quem quer crescer no campo com mais energia e também com mais internet. E um dos grandes diferenciais do sistema cooperativista é fazer a divisão das sobras. Como é que essa divisão funciona aqui na Coprel? Então, há muitos anos a cooperativa leva todas as sobras que são o resultado da cooperativa, se transformam em investimentos. E essas sobras, Raquel, eles são levados para apreciação e decisão da Assembleia Geral Ordinária, que é o ato que pode consolidar essa decisão, e os nossos cooperantes têm um papel fundamental com o compromisso, com a participação democrática e também com a construção coletiva do futuro da nossa cooperativa. E acho que uma das partes, quando os cooperantes levantam o chapéu, que a gente observa nas fotos e também nas filmagens, essa é uma das partes que os cooperantes também votam nesses recursos. Exatamente, esse é o momento mais importante da Coprel. Ao longo dos anos, a gente valoriza muito a participação dos nossos cooperantes, das famílias que vêm até a nossa Assembleia Geral Ordinária, justamente para consolidar essa prestação de contas que leva inúmeros dados, informações, os investimentos, o que a Coprel está pensando em termos de inovação, em termos de futuro, seja em todas as áreas, né? Coprel Energia, Coprel Geração, a Coprel Soluções, que é um braço importante da Coprel Geração, e também a Coprel Comercializadora e por fim a Coprel Telecom, que tem todo esse contexto também de levar conectividade no meio rural. Então a Assembleia é esse momento mágico em que nós valorizamos e muito e fizemos todo o esforço para que os nossos cooperantes participem dela efetivamente. Como tu disseste, levantar o chapéu é um ato de grandeza, né, e de tomada de decisão importante que nós temos junto com os nossos associados. Com certeza, antes dessas decisões irem para a Assembleia, que na Assembleia esses atos são referendados, mas antes deles irem para a Assembleia, teve muito estudo junto com o Conselho Consultivo, o Conselho de Administração e Fiscal, a diretoria. Como é que funciona? Então, acho que é super importante falar sobre isso, Raquel, que tudo isso passa previamente por um planejamento estratégico, por muito estudo, né, de análise atual do mercado, do cenário, mas especialmente do futuro da Coprel. E nós temos que reverenciar aqui a participação da nossa direção, que tem esse olhar voltado para o agronegócio, para as indústrias, para todas as atividades que compreendem a vida da cooperativa, né? E o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal também tem um papel importante, já que nós compartilhamos todas as grandes decisões com os nossos conselhos, né? Antes disso, nós temos o Conselho Consultivo, que são os representantes em cada um dos 72 municípios, né? Nós temos 3 membros em cada município, que fazem esse papel aí de liderança lá junto aos nossos cooperantes em trazer e levar as informações da cooperativa. Mas todo esse contexto passa, de forma resumida, por esses cenários, né? Planejamento estratégico, muito estudo, muita dedicação, junto com a direção, junto com o Conselho de Administração, para olhar para o futuro da cooperativa, manter os nossos empregos, manter o trabalho de todas as equipes terceirizadas, dos nossos eletricistas, das nossas equipes, dos demais prestadores de serviços, e por que não olhar para a sociedade, para as comunidades onde nós atuamos, justamente para manter o homem do campo gerando riqueza lá no meio rural. E que a gente vive hoje num momento econômico muito complicado, com juros altos, crédito difícil, falta de acessibilidade para as pessoas, mas mesmo assim a Coprel lançou um programa próprio para financiar projetos de energia e de internet. Tu pode explicar um pouco mais o que motivou a Coprel tomar esse tipo de decisão? Então, o programa Coprel para financiamento de projetos de energia e internet rural, ele surgiu com o objetivo, Raquel,
de oferecer uma solução diferenciada de financiamento aos nossos cooperantes e fazer com que todo pedido ou projeto de energia ou projeto de internet rural sejam efetivamente negociados. Então esse foi o grande objetivo, né? Além de que, com todo esse cenário, como tu falou aí, de dificuldade, de altos juros, de crise econômica, de seca, de enchentes, principalmente olhando para o agronegócio, nós também olhamos para o contexto de oferecer para ele um acesso diferenciado de pagamento, modernizar e melhorar o sistema elétrico da Coprel, de melhorar a qualidade de vida dos nossos cooperantes, o desenvolvimento das atividades em que o cooperante atua, e por isso nós instituímos no ano de 2024 esse programa de financiamento para projetos de energia e também para projetos de internet. E entendemos nós que é uma condição muito especial. Esse programa consiste em oferecer um crédito, e esse crédito ele tem uma facilidade de aprovação, né, que isso passa somente pelo crivo aqui, pelas etapas de avaliação de crédito da Coprel. Tem um limite de R$50 mil por projeto, pode ser financiado em até 48 meses, com uma taxa de juros super diferenciada de 0,70% ao mês. Então, o que nós temos buscado fazer é que o nosso cooperante, ao solicitar um aumento de carga, uma melhoria na rede, um projeto para construir um aviário, um tambo de leite, qualquer modernização lá da atividade do agronegócio, da indústria, do comércio, que ele não deixe de fazer esse projeto por conta de uma opção facilitada de crédito, que hoje é uma das grandes dificuldades que todas as pessoas estão enfrentando. E que ele entre em contato com a Coprel para saber como é que funciona melhor esses programas. Exatamente, então o Descoprel está à disposição 24 horas por dia, ele pode fazer esse contato a qualquer momento, né? A gente pode repassar essas e outras informações que forem necessárias com muita facilidade para que ele possa ter a segurança de realizar o seu projeto e de melhorar a sua qualidade de vida com um programa que nós entendemos ser muito importante por todo esse contexto que nós falamos há pouco aí de dificuldade, tanto econômico, financeiro, como também das atividades em que nós atuamos. E para você que nos acompanha aí nas redes sociais, acompanha nossos programas de rádio, a gente coleta muito depoimento de pessoas que realmente utilizaram os fundos da Coprel e esse financiamento para melhorar a produtividade, né, aumentar a energia de monofásica, bifásica para trifásica, e com certeza esses depoimentos mostram que a Coprel está no caminho certo, incentivando o produtor, porque a Coprel cresce se o associado cresce, o desenvolvimento, né? A Coprel se torna forte se o seu cooperante é forte também. E lembrando que é para pessoa física e pessoa jurídica também. Exato. Tanto empresas... Exatamente. Ambas as partes, certo. E além do financiamento direto, a Coprel também oferece diferentes fundos que contribuem para esse desenvolvimento do cooperante. Tu podia citar alguns dos fundos que a Coprel faz com essas sobras do exercício da Assembleia aí para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo? Então, nós temos diversos fundos, né, como nós falamos anteriormente, que são aprovados pela Assembleia Geral Ordinária, pelos conselhos e pela direção. Um deles é o Fundo Mais Energia, que tem o propósito, é um programa social desenvolvido que consiste na participação financeira em projetos de aumento de carga na rede elétrica e também no sistema elétrico como um todo, né? Ele tem alguns critérios estabelecidos e esse programa Fundo Mais Energia, ele está muito relacionado com o próprio programa de financiamento, né? Ele está disponível para aumentos de carga, para ampliação do sistema elétrico, para modernização, para implantação de tecnologias lá na propriedade rural. Então, com o aporte do Fundo Mais Energia, a Coprel participa financeiramente com até 60% do valor de responsabilidade do cooperante. Nós sempre lembramos, e para aqueles cooperantes que ainda não sabem, quando ele faz uma solicitação de um projeto, a própria legislação do sistema elétrico já estabelece o encargo de responsabilidade da distribuidora. Então a Coprel tem uma participação e após essa definição da nossa participação está o valor que
que cabe a ele, cooperante, efetuar o pagamento. Deste valor, então, a Coprel participa com 60%, com um limite de R$30 mil por projeto. E isso, Raquel, como você falou há pouco, tem esse Fundo Mais Energia tem se apresentado também como um grande diferencial para que os nossos associados e nossas famílias possam investir na modernização do sistema elétrico. Então, além desse financiamento direto que a Coprel tem, a Coprel também oferece diferentes fundos que contribuem para o desenvolvimento do cooperante no campo, na cidade, enfim. Tu pode dizer para nós quais são esses fundos? Então, nós temos o Fundo Mais Energia, que é um programa social desenvolvido pela cooperativa e que consiste na participação financeira em projetos de energia. Nós temos também o Fundo Energia Forte no Campo, que é um fundo destinado para os projetos que são inseridos no programa Energia Forte no Campo, e também o programa Auxílio Pecúlio, que é um dos principais programas sociais da cooperativa. É sempre bom saber que a Coprel pensa em soluções que tornam melhor a vida dos nossos cooperantes e também tornam o cooperativismo ainda mais forte e presente na sociedade. E você que nos acompanhou até aqui pode conferir mais sobre os programas sociais, esses financiamentos no nosso site, também nas nossas redes sociais. Temos o Descoprel também. Poderia reforçar para nós os contatos, Quito, por favor? Então, inicialmente é importante dizer que o Descoprel está à disposição durante as 24 horas do dia, de forma gratuita. Os contatos são o 116, também o 0800 701 3196 ou o 0800 039 0039. Então não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Obrigada mais uma vez, Edson Pedrotti Quito, por essa participação no nosso episódio de hoje. A todos, obrigada aí pela companhia, obrigada por você também estar sempre presente conosco. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.